Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos biografar uma grande estrela da dança brasileira, Mercedes Batista. Mercedes Inácia da Silva foi uma bailarina e coreógrafa e considerada a precursora do balé e da dança afro no Brasil. Ela nasceu em 20 de maio de 1921 em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, filha de João Batista Ribeiro e Maria Inácia da Silva. A família vivia do trabalho de Maria, que era costureira e também doméstica. Mercedes mudou-se com a sua mãe para a cidade do Rio de Janeiro, quando ainda era muito jovem, e lá exerceu profissões diversas como operária, doméstica e bilheteira em um cinema. Sempre que possível, ela assistia aos filmes exibidos com os astros americanos, cultivando assim um desejo de se tornar uma artista. Com o objetivo de alcançar esse sonho, ela passa a se dedicar à dança. A partir de 1945, por meio do SNT, o Serviço Nacional do Teatro, ela frequenta a escola de dança da bailarina Eros Volúcia, uma das precursoras da dança moderna no Brasil. Mas Mercedes não era boba e percebia que, embora tivesse um bom desempenho nas aulas, era desdenhada por sua mestra, por uma razão que na época ela não entendia totalmente, mas que logo começaria a ficar cada vez mais clara. Desapontada, ela migra para a escola de balé do Teatro Municipal, que hoje se chama Escola de Dança Maria Oleneva, onde ela foi aluna da própria Oleneva e de Ilko Lindberg. Em 1948, Mercedes foi aprovada em um concorrido concurso interno do Municipal e se tornou a primeira mulher negra a fazer parte do balé do Teatro do Municipal do Rio de Janeiro. Mas esta não foi uma concorrência justa. Mercedes é aprovada nas primeiras fases da seletiva e simplesmente não é avisada da última etapa, tendo que fazer o seu teste com o elenco masculino, numa clara tentativa de boicote. No entanto, o fato de compor o grupo não amenizou o forte preconceito em relação a bailarinos negros existente no Brasil, pois foram poucos os diretores que selecionaram Mercedes para compor elenco de espetáculos, tendo ela atuado em poucas ocasiões e suas aparições eram muito curtas, além de fazer figurações. Apesar disso, ela obteve um certo reconhecimento no Rio de Janeiro. Sobre essa problemática, a própria Mercedes fez uma declaração anos depois, no ano de 1981, numa entrevista ao jornal O Globo. Madalene Rosai, Václav Velček, Edi Vasconcelos e Nina Verchnina me deram boas oportunidades na carreira, sem olhar a minha cor. Os problemas vieram depois. Eu me vi de repente excluída de tudo, e nem que pusesse um capacho cobrindo meu rosto me deixavam pisar em cena. Só uma vez atravessei o palco usando sapatilhas de ponta, e ainda assim foi lá no fundo. Tudo foi sempre muito difícil, mas quem iria assumir ou deixar claro que parte das minhas dificuldades era pelo fato de eu não ser branca? Nunca iriam me dizer isso, nem dizer que o problema era racial, mas eu sabia que era por isso, e sempre lutei, cada vez mais, procurando me aperfeiçoar. Paralelamente ao seu trabalho no Balé do Municipal, Mercedes realizou apresentações junto com o grupo do Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Ao lado de artistas como Ruth de Souza e Haroldo Costa, Mercedes militou pelo reconhecimento e pela integração de atores e dançarinos negros no teatro brasileiro. No início dos anos 50, ela conseguiu uma bolsa de estudos por um ano nos Estados Unidos com a coreógrafa Katherine Durham, que também foi uma grande incentivadora da dança negra norte-americana. Durham esteve no Brasil para se apresentar com o seu grupo e, através do Teatro Experimental do Negro, conheceu Mercedes. De volta ao Brasil, ela monta o seu próprio grupo com uma proposta de dança ligada à cultura afro-brasileira. Assim, ela passa a investigar a dança dos candomblés brasileiros, frequentando a casa do amigo e famoso pai de santo da época, Joãozinho da Gomeia. A bailarina ainda contava com o auxílio do pesquisador e folclorista Edson Carneiro. Durante a década de 1960, Mercedes formou uma parceria com os carnavalescos Fernando Pamplona e Arlindo Rodrigues do Salgueiro,
quando foi convidada a criar uma ala de passo marcado para o enredo Quilombo dos Palmares. Na estreia dessa parceria, a crítica foi extremamente positiva e a escola se sagrou campeã pela primeira vez. Em 1963, Mercedes coreografou a comissão de frente do Salgueiro para o lendário enredo Chica da Silva. Os bailarinos de Mercedes trouxeram elementos da dança clássica, dançando um minueto na avenida. A inovação outra vez gerou polêmica, mas revolucionou o modo como as alas se apresentavam no Carnaval Carioca e ainda garantiu o segundo campeonato para a agremiação. Nos anos 70, Mercedes dedica-se especialmente ao ensino, tornando-se professora do Municipal e ministrando aulas de dança afro-brasileira. Nos Estados Unidos, ela ministra cursos no Connecticut College, no Harlem Dance Theater e no Clark Center de Nova York. Lá, ela teve a oportunidade de trabalhar com Arthur Mitchell e Alvin Ailey. Em 1980, o balé folclórico de Mercedes Batista foi recriado e com grande sucesso foram apresentados os espetáculos Orungá e Iemanjá, Visita de Oxalá ao Rei Xangô e Mondongo. E em 1982, Mercedes se aposenta do Teatro Municipal. Mercedes foi casada desde 1954 com Paulo Krieger, um polonês naturalizado americano e que foi o seu grande incentivador. Eles estiveram juntos até a morte de Paulo em 2002. A partir do ano 2000, Mercedes começa a ter problemas de saúde, como isquemias e dificuldades de locomoção, e passa a ser apoiada por seus ex-bailarinos, principalmente por duas ex-alunas, Jandira Lima, que cumpre essa função até falecer em 2008, e Ruth Souza, que continua ao lado de Mercedes Batista até o fim da vida dela, em 18 de agosto de 2014, aos 93 anos de idade. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história da Mercedes Batista. Se for assim, você pode deixar a sua curtida, um comentário com a sua crítica, sugestão, um elogio e também compartilhar o nosso conteúdo. E se você quiser, puder e tiver um tempinho livre, você pode assistir também aos outros vídeos aqui do canal. Não se esquecendo também que os nossos vídeos são apenas fragmentos sobre grandes assuntos das artes cênicas. Então, desta maneira, ele não pode substituir a sua leitura e nem a sua pesquisa mais aprofundada sobre qualquer uma das personalidades que falamos aqui. Então a gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!